Então, bom dia. A gente vai começar um assunto novo agora, na verdade, continuação do anterior, mas que vai ter uma mudança bem drástica. Tá? Então a gente vai estudar escoamentos incompressíveis, né? Lembra? Rho constante de fluidos não viscosos. Então agora a gente vai fazer uma consideração que deixa tudo muito simples, né? Só que não é uma consideração real, né? Então, fluidos não viscosos é a gente fazer essa aproximação de que a viscosidade é igual a zero. Então é aquilo que eu já falei, que é como se a água escoasse igual ao ar, escoasse igual ao óleo. E aquilo que a gente considerava, né, de que quando um fluido está passando por uma superfície, aqui no contato fluido-superfície a velocidade é zero, isso não existe, porque como eu não tenho viscosidade, eu não tenho atrito. Então o fluido vai escoar todo com a mesma velocidade, é como se ele nem percebesse que existe ali, né, uma superfície, beleza? Então, embora não exista fluidos reais sem viscosidade, a gente pode simplificar muitos problemas fazendo essa análise de que a viscosidade é igual a zero e ela funciona bem para várias situações, tá? Então, para um estudo mais rápido, isso aqui funciona bem, ok? Então, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever a equação da quantidade de movimento para um escoamento sem atrito, ou seja, sem a viscosidade igual a zero, e equação da conservação da massa, também mesma coisa, para a mesma consideração. Então, a equação de Euler é essa equação da quantidade de movimento que a gente desenvolveu e estudou na aula anterior, né? Relacionado lá ao conteúdo anterior, só que agora a gente considera que a nossa viscosidade é igual a zero. Então, essa é a equação de Euler. Então, ela ficaria da seguinte maneira para x, y e para z, né? Então, basicamente, a gente fica só em função da velocidade, né, e da pressão e da nossa massa específica ρ aqui. Mas a variação é sempre em termos de velocidade, ok? Então, x, y e z. E aqui a gente tem a nossa equação da conservação da massa na forma completa. Se a gente considerar ela para escoamento incompressível, quando ρ é constante, então a gente não depende mais ρ constante aqui, ρ constante, a gente pode tirar aqui da nossa derivada. Então eu ficaria com ρ vezes tudo isso aqui, como ρ não pode ser zero, então a gente fica aqui. A conservação da massa agora é del U, del x, del v, del y, del ômega, del z. Beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever a equação de Euler em coordenadas de linha de corrente. Como assim? Então lembra que a gente estudou lá linhas de correntes, né? O que eram linhas de correntes? Linhas de correntes são desenhadas tangencialmente aos vetores da velocidade. Então a gente tem aqui o nosso vetor velocidade, né? E daí o vetor velocidade ele está aqui. Então, essa linha que liga os vetores de velocidade, eles são chamados linhas de corrente. Então, a gente vai analisar agora, numa linha de corrente, tá? Essa equação da conservação da quantidade de movimento. Vocês vão ver que a gente vai analisar isso aqui e depois vai chegar lá na frente num resultado bem simples e bem prático de uma equação que a gente utiliza muito na mecânica dos fluidos. Então, a gente vai aplicar, né, as equações da quantidade. A gente vai analisar, na verdade, né, o escoamento no plano YZ. Né? Então, queremos escrever a equação do movimento em termos de coordenada S. Então, agora, ao invés de analisar em termos de x, y e z, a gente vai analisar em termos de uma coordenada S. O que seria essa? Essa seria a minha linha de corrente. Tá? Então, aqui eu tenho o escoamento ele está fazendo assim. Né? Então, essa linha de corrente S que a gente vai analisar. Tá? Então, seria nessa direção S, e a outra direção que a gente vai analisar seria a normal de S, N aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A pressão no centro dessa nossa partícula ela é P. Tá? Então, aqui no centro a gente tem P. E o que a gente vai fazer nessa partícula? A gente vai fazer um somatório das forças. Tá? Então a gente vai aplicar as forças que estão acontecendo aqui. A gente só vai analisar em relação a S, tá? Mas aqui está representado todas as forças. Então,
Se aqui no centro a gente tem uma pressão P, então desse lado a gente tem uma pressão P do lado direito. P do lado esquerdo, P embaixo e P em cima. Como que a gente escreve a pressão P desse lado direito com base na pressão que está aqui? Então a gente usa a expansão em série de Taylor, que a gente já fez várias vezes, né? Então, para quê? Né? Então eu vou colocar o quê? As forças estão sempre comprimindo a minha partícula, de todas as direções, né? E força é o quê? Pressão vezes a área. Qual que é a pressão? Eu escrevo em série de Taylor. Vai ser a pressão no ponto P, que eu sei qual é, del P, del S, essa é a minha direção, ds sobre 2, vezes a área que é dn, certo? Vezes o nosso dx, tá bom? Então, só isso aí que a gente precisa fazer, né? A gente faz o nosso dn aqui, vezes a profundidade dx, tá? E a gente fica então com a força do lado direito e força do lado esquerdo, tá? Então, aqui e aqui, eu apenas escrevi a força que está atuando do lado direito, fazendo a expansão em série de Taylor da pressão, vezes a nossa área. Só isso, tá bom? O que mais que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó? Quero que vocês prestem atenção aqui no nosso ângulo beta, tá? Então a gente tem o nosso eixo Z aqui e beta é o ângulo que faz entre a normal, direção normal, e a nossa vertical. Então esse seria o beta. Esse mesmo beta vai ser se eu traçasse a linha horizontal e pegasse aqui, né, a tangente do meu S, ok? Então aqui seria a tangente do S, aqui é a minha horizontal, esse ângulo é beta, que é igual a esse ângulo beta aqui. Por que isso? Aqui embaixo, ó. Então, se a gente tem aqui, ó, o nosso comprimento ds e aqui a gente tem o nosso dz, então o seno de beta vai ser dz por ds, certo? Beleza? Nossa, opa, só aqui o sentido de dz da flecha que está errado, né? Agora sim, ó. Agora sim. Então a gente vai ter aqui o nosso dz, que seria esse aqui, e o nosso ds, seno de beta, dz por ds. O que mais? Se a gente analisasse aqui, ó, então esse seria o nosso ângulo beta, a gente teria gravidade G e quem seria a nossa gravidade aqui em GS? Então a gravidade de GS vai ser G seno de θ, beleza? A gente pode até colocar aqui, já, né, o nosso sinal negativo, porque a gente está trabalhando no sentido contrário ao nosso Z, beleza? Então, só isso que a gente fez. Nós escrevemos as forças do lado direito e as forças do lado esquerdo, com base na pressão que atua do lado esquerdo e a pressão que atua do lado direito. Lembrando que a pressão, ela sempre comprime, a força sempre comprime o nosso volumezinho ali de controle, a nossa partícula que a gente está analisando. Aqui, só uma análise simples geométrica, em que eu estava tentando analisar aqui quem que é o nosso seno de beta, com base no comprimento ds e dz, e quem que seria a nossa gravidade, só que agora no nosso eixo S, beleza? Só isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton na direção S da linha de corrente e vou desprezar as forças viscosas. Então basicamente eu estou aqui fazendo um somatório de forças, tá bom? Então quais as forças que vão estar atuando aqui? Eu vou ter a força, eu estou analisando só em S, tá? A força do lado do direito aqui, então esse seria o meu S, né? Força do lado esquerdo, força do lado direito. Não vou analisar a força que vem a força de baixo nem a força de cima, porque elas estão em relação a N. Então eu só quero em relação ao nosso S. E quem mais está atuando aqui? A gente tem a nossa gravidade atuando. E eu vou decompor a nossa gravidade para S. Beleza? Então olha aqui. O que a gente tem? Nós ficaremos com força do lado esquerdo, pressão vezes área, né? Positivo por quê? Porque desse lado aqui está no mesmo sentido do S.
Força do lado esquerdo e força do lado direito. Negativo por quê? Olha aqui, está no sentido oposto a S, né? Então, S é essa nossa direção aqui, tá? Positivo para lá. Ok? Que mais? Menos ρg seno beta. O que seria isso aqui? Então, seria massa vezes a gravidade. Como eu estou analisando a gravidade, né, eu tenho que analisar a gravidade GS, certo? Quem seria a minha massa? Minha massa é ρ vezes o volume. Então é isso que a gente está escrevendo aqui. ρ vezes o volume, ds dn dx, vezes g seno beta, que é a nossa gravidade em S. Negativo porque está no sentido contrário aqui, né? Gravidade é para baixo. Só que daí, como a gente está colocando em S, então ela vai ser nesse sentido. Como é no sentido contrário a S, negativo. Beleza? dx dn, o que é isso aqui? Né? Aqui é o nosso dn, que é a nossa altura da partícula. Dx seria a profundidade, então seria pressão vezes essa área que a gente tem aqui. Beleza? Só isso. Então, força do lado esquerdo, força do lado direito, força da gravidade agindo. E isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual, né, massa vezes aceleração. Quem que é a nossa massa? ρ vezes o nosso volume, ds dn dx. ds dn dx é a nossa profundidade. Então, eu simplesmente estou fazendo massa vezes aceleração, ρ vezes o volume, né? E quem que é o nosso AS? É a aceleração da partícula em S. Ok? Se eu simplificar essa equação, como assim? Olha só. P menos P. Del P, del S, menos del P, del S, menos del P, del S, ds sobre 2. Então, eu ficaria com del P, del S, ds sobre 2, mais ds sobre 2. Então, seria apenas ds. Então, disso aqui, eu teria então del P, del S, ds, dx, dn. Beleza? Se a gente olhar aqui, ó, ds, dx, dn repete em todos, ó. Então eu posso simplesmente simplificar. Então eu ficaria com negativo aqui. Menos del P, del S, menos ρg seno beta, que é igual a ρ vezes a aceleração da partícula, certo? Continuando, quem que é o nosso seno de beta? A gente escreveu aqui, né? Seno de beta é dz dividido por ds, tá? Então, del z, del s. E se a gente dividir isso aqui por ρ, né, a gente ficaria com menos 1 sobre ρ aqui, menos g seno de beta, que é del z, del s, que é igual à aceleração da partícula ao longo de S. Ok? Então a gente chega nisso aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever essa aceleração da partícula. Então, em algumas aulas anteriores eu mostrei como que se escreve a aceleração de uma partícula. Ela basicamente é aceleração da partícula na direção S del V, del T, que é a aceleração local, mais V, del S. O que era esse V, del S? Que a gente viu como U del X, né? Isso aqui a gente viu em uma aula anterior. Ele é basicamente a aceleração convectiva. Então, volta lá no anterior para lembrar disso aqui, tá? Então, agora a gente vai igualar isso aqui a del V, del T, mais V, del S. E agora a gente vai trabalhar com essa equação aqui. Já estamos quase terminando, tá? Então, pode ver que depois vai ficar bem mais simples. Então, a gente chegou nessa equação, né? Menos 1 sobre ρ, del P, del Y, a variação da pressão ao longo de uma linha de corrente S, menos G del Z, del S, variação da altura ao longo de uma linha de corrente S. Então a gente teria aqui o nosso S. Então seria a variação da pressão, por exemplo, de P1 a P2, né?
a variação da altura entre P1 e P2, a variação da velocidade ao longo dessa linha de corrente, né? Velocidade ao longo do tempo e a variação da velocidade ao longo da linha de corrente, certo? Se a gente considerar regime permanente, o que vai acontecer? Né? Del V, del T é igual a zero, já que nada varia no tempo. Então a gente ficaria com essa equação aqui simplificada, certo? Essa aqui é a equação de Euler para regime permanente ao longo de uma linha de corrente. Então é menos 1 sobre ρ, variação da pressão ao longo de S, menos gravidade, variação da altura Z ao longo de uma linha de corrente, vai ser igual a velocidade vezes a variação da velocidade ao longo dessa linha de corrente. Beleza? Só isso aqui. E agora a gente vai chegar na equação mais utilizada não, mas uma das mais utilizadas e mais conhecidas e ainda bem mais simples da mecânica dos fluidos, que é a equação de Bernoulli. Tá? Então essa equação aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela é bem simples, bem tranquila de conseguir entender e ela pode ser utilizada em diversas situações como uma boa aproximação. Tá? Então, uma aproximação interessante para um problema de escoamento é integrar essa equação de Euler, que a gente encontrou aqui, ao longo de uma linha de corrente, beleza? Então vamos lá, se uma partícula se desloca a uma distância ds ao longo de uma linha de corrente, então ela se deslocou ds aqui, então a gente teria que del P, del S vezes esse ds nada mais é do que a variação da pressão ao longo de S, de P1 a P2. Del Z, del S vezes esse nosso ds seria o quê? dz, que é a variação da elevação ao longo da linha de corrente. Então, quanto que mudou de 1 até 2 em relação à altura. Del V, del S vezes ds seria igual a dv, que é a variação da velocidade ao longo de S. Então, V1 e V2 aqui, certo? Então, Z aqui seria a nossa variação da altura. Tá? Então, basicamente é isso aqui, certo? Então, se a gente multiplicar essa equação por ds, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar em vezes ds, del P sobre ρ, menos G del dz, V dv. Ó, menos dp sobre ρ, variação da pressão, sobre a massa específica, ou densidade, menos gravidade vezes a variação da altura, que é igual a velocidade vezes o nosso dv. E eu posso, então, reescrever e chego nessa equação. Beleza? Só passei tudo para o lado aqui do VdV. Se eu fizer a integral disso aqui, o que eu vou chegar? Eu vou chegar que a integral disso aqui, né, tem que ser igual a uma constante. Por quê? A integral desse lado tem que ser igual a integral desse lado. Para a integral aqui ser zero, a gente precisa que tenha uma constante aqui desse lado. Então, a integral desse lado vai ser igual a uma constante. Então, como a gente está trabalhando para um escoamento incompressível ou constante, a gente já tinha feito essa consideração lá atrás, essa equação integrada se torna a famosa equação de Bernoulli, que é pressão sobre massa específica ou densidade, mais a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes a altura. Tudo isso aqui vai ser igual a uma constante. Então eu analiso isso aqui para o ponto 1, certo? E se eu fizer pressão em 1 sobre a densidade, mais velocidade em 1 ao quadrado sobre 2, mais g vezes a altura em 1, vamos supor que o nosso nível seja aqui, o nosso z, então esse seria o nosso H1, isso aqui seria igual a um valor constante. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu aplicar essa equação para o ponto 1 e aplicar essa mesma equação para o ponto 2, vão ser resultados iguais. Por quê? Vão ser a mesma constante. Como assim? Já vou mostrar ali, tá? E depois a gente vai resolver alguns exercícios. Antes disso, a gente tem que prestar atenção. Quando que eu posso utilizar essa equação de Bernoulli? Bem simplinha, né? Ainda bem. Quando for regime permanente, certo? A gente já tinha feito essa consideração aqui. Incompressível
a gente já tinha falado sobre isso, né? Que é o constante não viscoso ou sem o atrito. A gente tinha feito essa consideração logo no começo, né? A gente está desconsiderando todas as forças viscosas, todas as forças que estão relacionadas com o atrito. E a gente tem que analisar, esse aqui é o principal ponto, tá? Ao longo de uma linha de corrente, tá? Então eu vou passar para lá para explicar um pouquinho melhor e depois a gente vai pôr em prática isso aí, tá? Então vamos lá, olha só. O que essa equação quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aqui o nosso reservatório 1 e ele está conectado aqui a um reservatório 2, certo? Vamos supor que eu estou medindo a velocidade aqui, ó. Eu consigo medir a minha velocidade V1 aqui. Consigo medir a minha pressão P1 aqui, tá? E vamos supor que a nossa altura, ó, ela parte daqui, ó. Então aqui seria o nosso Z. Então aqui a gente teria uma altura H1, ok? Então se eu fosse aplicar, ó, eu ia ficar com P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais G vezes esse nosso H1, que é igual a um valor constante. Vamos supor que eu coloco alguns medidores aqui e faço o seguinte, marco esse nosso V2, o nosso P2 e aqui eu marco o nosso H2, beleza? E daí eu aplico a mesma equação. P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais G vezes H2, isso vai ser igual a uma constante. A constante que eu chego disso aqui vai ser uma C1. E aqui vai ser a mesma constante. Então, simplesmente o que eu preciso fazer é isso aqui, né? P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZH1, né? Já estou aplicando o nosso H1. Vai ser igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GH2, ok? Então eu chegaria nessa equação aqui, daqui a pouco eu vou mostrar de novo ela, tá? Por quê? Se isso aqui vai dar, aplicando essa equação vai dar um valor constante e aplicando essa mesma equação vai dar a mesma constante, pro outro lado, se dão as mesmas constantes, eu posso igualar os dois lados, ok? E cadê a linha de corrente? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Então essa é uma linha de corrente. Se eu quisesse fazer partindo daqui, sem problema, velocidade 1, P1, H1 e olha a linha de corrente aqui. Se eu quisesse fazer até aqui, sem problema, olha a minha linha de corrente chegando até ali. Tá bom? Então a linha de corrente nada mais vai ser do que o caminho que a partícula pode fazer para chegar de um ponto 1 até um ponto 2. O que eu não posso fazer? Eu não poderia fazer, por exemplo, sei lá, vamos supor que tem um outro reservatório aqui que ele está jogando água para cá, ó. Beleza? Não tem como eu fazer isso aqui, a linha de corrente subindo até aqui, né, de 1 até 2, por quê? Porque a minha velocidade não está vindo daqui para lá, certo? A minha velocidade, ela vem de cima para baixo, então seria impossível fazer isso. Então, isso aqui, fazendo subindo, eu não posso fazer. Eu posso fazer descendo? Posso fazer, de 2 até 1, aí sim. Tá? Então, a gente vai utilizar muito essa equação, tá? Ela é muito simples, só que qual que é o grande detalhe dela? Como a gente utiliza essa consideração aqui, ó, sem atrito, então ela é uma aproximação. Como assim? É o seguinte, ó, vamos supor que ao invés desse caminho, eu fizesse esse caminho aqui, ó. Vou desenhar. Aqui ele só descia e fazia assim. Tá, vamos até deixar aqui desenhado e eu vou fazer por cima, tá? Então, vamos supor que ao invés de ter essas tubulações, eu tivesse uma outra tubulação, que ela fizesse isso aqui, ó. Certo? Então esse seria o caminho. Ela ia vir aqui, subir, descer. O que isso quer dizer? Isso aqui
né, a gente ia aplicar da mesma forma, tá? As velocidades, as pressões iam mudar, com certeza, tá? Mas a gente iria acabar aplicando da mesma forma. Então, como eu não tenho atrito, o caminho que ela faz pouco me importa, tá? Então, esse é o grande problema dessa equação, tá? Como a gente não considera o atrito, o caminho pouco me importa. Mas é uma boa aproximação para casos simples, ótima aproximação, bem simples de resolver. E mais para frente, aí sim a gente vai trabalhar, né? Essa equação vai mudar um pouquinho, mas aí sim a gente vai começar a trabalhar considerando o atrito, considerando as forças viscosas, tá? Mas por enquanto, maravilha, equação de Bernoulli bem simples. Vou mostrar agora de novo como que ela fica entre dois pontos, só reescrever isso aqui, tá bom? Então, para terminar, vamos só entender essa equação, né, essa famosa equação de Bernoulli. Então a gente encontrou isso aqui, que ela diz que a pressão sobre a densidade mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais Gz é uma constante, né? Então essa é a equação. Para quando que ela vale? Escoamento permanente, então não varia em função do tempo, sem atrito, escoamento ao longo de uma linha de corrente e incompressível, uma constante. Aí você pode ficar na dúvida, ao longo de uma linha de corrente, não é muito específico esse caso, né? Será que vai dar para empregar muito? Tem que lembrar que o que é uma linha de corrente. Então vamos lá para um exemplo. Ó. Por exemplo, aonde que eu poderia empregar isso aqui? Né? Então eu poderia empregar, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma linha de corrente. Ó. Então, é o caminho que a partícula do fluido vai fazer. Sempre vai fazer esse caminho? Não, ele pode fazer isso aqui. Ó. O que está fazendo no meio não me interessa. Como assim? É aqui que entra a aplicação. Por quê? A gente sempre aplica ela entre dois pontos de uma linha de corrente. Então, olha aqui. Se é válido, se isso aqui é uma constante, então se eu aplicar nesse ponto 1 e se eu aplicar nesse ponto 2, é para dar a mesma constante. Então eu posso fazer o quê? P1 sobre μ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais Gz1 igual a P2 sobre μ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais Gz2. Eu poderia fazer entre um ponto 1 e um ponto aqui? Eu posso fazer entre qualquer ponto, desde que estejam dentro de uma linha de corrente. Tá? Então, mas como é que eu vou saber a linha de corrente? Aqui, ó. Aqui é uma linha de corrente, aqui é outra. O que ele fala essa equação é: não me interessa o que está acontecendo no meio, não me interessa o caminho entre dois pontos, né? Essa equação aqui é válida. Então eu posso sair daqui, dar uma volta gigantesca e chegar aqui e vai dar igual? Sim, por quê? Porque eu não estou trabalhando com atrito. Então, é isso que diz essa equação. Não estou conseguindo entender. Então vamos para um exemplo bem simples para a gente terminar a nossa aula de hoje. Ó. Então, algumas aulas atrás, a gente teve esse exercício aqui. Ó. Tinha um tanque, estava entrando aqui com uma vazãozinha, né, uma certa quantidade de fluido, e estava saindo aqui com uma determinada velocidade que o exercício falou, que era raiz de 2GH, em que H é essa distância. Da onde veio isso? Daqui. Como? Então vamos lá. Então eu pego aqui, ó, meu ponto 1 e aqui na saída meu ponto 2. Quem que é a pressão em 1? Está para o ambiente. PATM. Estou pegando ali bem em cima da superfície, então PATM. E aqui, estou pegando logo depois que saiu daqui de dentro. Então também está dentro do ambiente. Então P2 é igual a PATM. Então vamos lá. Quem mais? Aqui seria o meu Z1 e aqui o meu Z2. Então a gente sabe que H vai ser igual a quem? Z1 menos Z2. Então vamos lá. Vamos empregar a nossa equação de Bernoulli aqui de cima. Então, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2
mais G Z1 vai ser igual a quem? P2 mais V2 ao quadrado sobre 2 sobre O, desculpa, mais V2 ao quadrado sobre 2 mais G Z2. Mas, professor, aonde que está essa linha de corrente que eu não estou vendo? Está aqui, ó. Está onde? Está aqui também, se você quiser. Está aqui, tanto faz. Então, é o caminho que o fluido vai sair, vai fazer, tá bom? Então, cheguei aqui. Olha só. P1, PATM. P2, PATM. E agora? Eu acabei de falar de V2 aqui, né? Esse é o nosso V2. Quem que vai ser o nosso V1? Pensa o seguinte, V1 é a velocidade que a partícula está bem aqui. Então eu tenho um tanque muito grande. Qual é a velocidade que esse tanque vai se mover assim, ó, abaixando? Muito lento. Né? Eu quase nem vou ver essa velocidade. Então a velocidade na superfície, a velocidade que eu tenho aqui em 1, que é a velocidade da minha superfície, é praticamente zero. Então agora sim eu fico que GZ1 é igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Isolo o V2. Quem que é Z1 menos Z2? Nosso H. Então, agora sim eu consigo achar que minha velocidade em 2 vai ser igual a raiz de 2G H. E é assim que a gente vai utilizar a famosa equação de Bernoulli. Basicamente, a gente sempre vai utilizar ela nesse formato. Então a gente termina por aqui essa aula. Na próxima aula a gente resolve alguns problemas utilizando a nossa equação de Bernoulli.